o desespero está aí no ar, né? Eles estão tão desesperados, né? Que eles estão criando fake news que é contra o Lula com o objetivo de relacionar o presidente Lula ao narcotráfico internacional, que, né, é sempre uma justificativa que foi sempre usada pelos governos, pelos Estados Unidos para abrir caminho aí para invasões, né, intervenções políticas na região, na América Latina. E o Eduardo Bolsonaro ontem fez mais uma acusação dessa, sem prova, sem qualquer, né, enfim, uma fake news, ligando o presidente Lula com o crime organizado. Eu vou mostrar aqui o vídeo, acho que tem que... recentemente, em julho, o Flávio já tinha feito uma publicação nas redes que relacionava o presidente Lula com o tráfico. Deixa eu pegar aqui essa imagem e compartilhar aqui na tela. Relacionava o presidente Lula com o PCC, Comando Vermelho, e o presidente Lula pediu que a AGU investigasse, e agora a Polícia Federal vai embasar essa investigação por injúria e difamação. Está aí o post do Flávio Bolsonaro recente, ó, as 3 facções mais perigosas do Brasil: Comando Vermelho, PCC e PT, como se o PT fosse uma facção criminosa. Então eles estão com esse discurso desesperado, que acho que tem o objetivo de chamar a atenção do Trump, né, que era a única salvação, porque qual é, né, e assim, eu vou mostrar o vídeo, mas o Glauco, que também tem conhecimento aí de jurídicos, vale também mais um processo de injúria e difamação. Você não pode chegar e falar, o Yuri tem ligação com o PCC. Não dá, né, para chegar acusando aí. É o que o Eduardo fez. Deixa eu passar o vídeo, a gente já volta. Aquelas coisas que eles fazem lá, leia-se Fishing Expedition. Não encontraram o que queriam, repare, tentaram pegar a jornalista Elisa Robinson. Não conseguiram porque ela estava nos Estados Unidos, se consultou com o advogado, não respondeu a conversinha de WhatsApp do pessoal da STF. Convidou ela, vem aqui fazer um Zoom com a STF, não vai dar nada para você não, tranquilo, confia. É exatamente dessa maneira que a justiça, né, segundo o Código de Processo Penal, deve atuar. Sabendo que ela está no exterior, não mandou carta rogatória, não conseguiu alcançá-la. Beleza, o que fizeram? Partiram para cima da equipe dela. A equipe dela no Brasil fez dias de depoimentos dentro da Polícia Federal. Sem água, sob pressão, ameaça de prisão. Não encontraram nada. O que fizeram? Agarraram, aprenderam os celulares deles. Moraes está abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com tráfico de drogas e com terrorismo internacional. Essa é a fotografia. Parabéns à jornalista Elisa pela coragem, parabéns à juíza Ludmila Lins Grilo por expor isso tudo. Esse fato aqui, na minha opinião, é tão importante, talvez, quanto a aplicação das sanções contra o Moraes, a Lei Magnitsky, sanções OFAC. Porque isso daqui dá margem para várias outras ações, vários desenvolvimentos que podem ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo, vinculando até o Irã, o Hamas e o Hezbollah, a Lula da Silva, o PT, Petro, Evo, Kirchner e vários outros atores do Foro de São Paulo. Isso daqui é a materialização daquilo que o professor de Olavo de Carvalho sempre disse, dessas conexões criminosas e ilegais. O Brasil está na mão de bandidos. E o primeiro... Chega, né? Chega, é muita... É assim, que ele usou, né? É que ele acredita no que ele está falando, não, porque assim... E assim, são acusações gravíssimas, né, Glauco? São acusações gravíssimas, Dri, e isso é algo recorrente, né, na extrema-direita. A gente tem que lembrar também o que o governador de São Paulo, o, entre aspas, moderado, Tarcísio de Freitas fez durante as eleições municipais, em que, no dia da eleição, ele chegou ali, deu uma entrevista coletiva, falando que o PCC tinha dado um salve para que se votasse em Guilherme Boulos na prefeitura. Uma informação falsa,
uma mentira, ele se valeu do cargo de governador de São Paulo, inclusive, porque teria informações do serviço de inteligência da Polícia Civil. Nada disso era verdade, né? Então ele se valeu do cargo com o Ricardo Nunes, candidato à reeleição do lado dele, um típico caso de abuso de poder, e não aconteceu rigorosamente nada, né? Então, quer dizer, a extrema-direita, da qual o Tarcísio faz parte, da qual o Eduardo faz parte, embora eles tenham estilos diferentes, eles rezam a mesma cartilha, tem esse condão de tentar associar os seus adversários ao crime organizado, né? E o Eduardo está tentando fazer isso porque o Trump está usando essa justificativa de uma suposta associação ali do Nicolás Maduro da Venezuela com tráfico de drogas. De novo, não existe nada, nem no serviço de inteligência dos Estados Unidos comprovando isso. Não existe nada. Mas o Trump pode falar isso e pode usar. De novo, aí a gente vê mais uma figura de extrema-direita usando o Estado contra, nesse caso, um outro país, o que configura algo muito mais grave, contra a soberania, né, do Estado venezuelano. E ali o Trump faz isso sob essa justificativa de combate ao crime organizado, de combate ao terrorismo, que aí você já faz uma relação atrás da outra. Primeiro você diz, fulano é chefe de uma organização de drogas. Aí você compara tráfico de drogas com terrorismo, o que já não é a mesma coisa, né? Mas vai lá. Então você vai costurando toda uma versão para justificar algo que, de novo, a gente tem que atentar também. É ilegal. O que os Estados Unidos está fazendo hoje não é condizente com o direito internacional. Está violando o direito internacional, assim como Israel também viola constantemente, todo dia. Nesse momento deve estar violando o direito internacional, inclusive, se estiver atacando Gaza, mais uma vez, ou se não estiver cumprindo o acordo, inclusive, que foi feito com os próprios Estados Unidos de abrir os corredores humanitários, abrir mesmo, de verdade, não abrir duas travessias ali e dizer que está cumprindo o acordo. Mas os Estados Unidos faz isso, né, sob esse pretexto de guerra às drogas. O Trump já acusou Gustavo Petro também da mesma coisa, sem qualquer tipo de sustentação, de prova ou de indício nisso. E agora o Eduardo Bolsonaro deve ter pensado assim, bom, se o Trump está nessa onda agora, né, por que eu não posso fazer essa associação do Lula com o crime organizado, com o tráfico de drogas, e pela conjuntura mental, né, cognitiva do Donald Trump, isso significa também terrorismo e ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. É algo, obviamente, que as medidas legais têm que ser tomadas, porque não tem o mínimo cabimento o Eduardo Bolsonaro falar isso. Mas, Dri, Yuri, ele faz isso também porque ele tem hoje uma certeza da impunidade. Ele está nos Estados Unidos, ele comete esse tipo de delito não só contra o presidente Lula, mas também contra outras pessoas. E aí depois o que ele faz? Ele ainda tira sarro, né? Falando ali que não foi feito contra fulano ali a carta rogatória, como se os Estados Unidos fossem cumpridores da lei, né? Mas a questão é essa. Hoje ele está ali pretensamente fora do alcance da justiça brasileira, porque está num país que é amigo da extrema-direita. O Estado dos Estados Unidos hoje é amigo da extrema-direita, mas isso pode mudar também, né? A gente tem que lembrar que talvez daqui a pouco o Eduardo Bolsonaro, conforme até o avanço das relações entre Lula e Donald Trump, talvez daqui a pouco o Eduardo Bolsonaro perca um pouco dessa proteção que ele tem e que ele acha que vai ter eternamente. Talvez a coisa não seja bem assim e daqui a pouco ele passe aí, a justiça brasileira possa alcançá-lo também. Mas, por enquanto, o que ele faz é justamente baseado nisso, na impunidade de poder falar o que quiser, lembrando que isso não é liberdade de expressão, porque quando você atinge a honra, a imagem de uma pessoa, isso pela lei brasileira e também pela legislação estadunidense, porque a gente está falando aqui, porque o conceito de liberdade de expressão é absoluto. Não é. Nem nos Estados Unidos é absoluto, e muita gente, inclusive, é condenada, e ali, inclusive, o cálculo de indenizações, ele é proporcional ao poderio econômico da pessoa que ofende, e não, né, como aqui no Brasil, que é feito um cálculo em relação àquilo que seria o dano causado à pessoa. Então, por isso que a gente vê indenizações milionárias nos Estados Unidos acontecendo, inclusive, recentemente,
um influenciador de extrema-direita foi condenado porque ele disse que um massacre numa escola dos Estados Unidos tinha sido encenado. E as famílias de 20 crianças que foram assassinadas nesse massacre entraram na justiça contra ele e ganharam. Então, ele hoje vai ter que pagar uma indenização bilionária. Então, vejam bem, a gente tem que analisar isso, né? Porque a extrema-direita gosta de usar os Estados Unidos como exemplo de liberdade de expressão absoluta, mas nem lá é absoluto. Então, quando você atinge a honra de alguém, quando você atinge a imagem, você também tem que responder. E, por enquanto, o Eduardo Bolsonaro está aí com esse manto da impunidade, mas pode ser que daqui a pouco ele não tenha mais essa prerrogativa também, Dri, Yuri. Eu vou tentar ser super sucinto aqui para trazer 2 pontos que eu acho cruciais acerca dessa fala do Eduardo Bolsonaro. A primeira ele deve ser talvez a única pessoa que acredite que o Trump está atacando a Venezuela por conta do narcotráfico. Essa tentativa de ataque dos Estados Unidos à Venezuela, essa pressão militar que os Estados Unidos estão fazendo contra a Venezuela, não é sobre narcotráfico, é claramente sobre o petróleo venezuelano. A acusação do Eduardo Bolsonaro é baseada numa suposta delação, que inclusive não cita o presidente Lula, de um sujeito chamado Hugo El Pollo Carvajal, que ele foi ex-chefe da inteligência venezuelana. Ele foi preso várias vezes pelos Estados Unidos e sempre foi coagido a fazer delações contra o governo da Venezuela. E em 2019, inclusive, ele já tinha virado de lado, já estava apoiando o Guaidó, né, que é um guia espiritual do Eduardo Bolsonaro. E agora vem essas revelações, muito entre aspas, todas sem prova, de que o governo Chaves teria ajudado o governo do Lula, o que, novamente, carece de provas, não tem provas, e, enfim, é uma delação sem pé nem cabeça. Dito isso, viu, gente? O Eduardo Bolsonaro, ele não tem mais fatos aos quais se agarrar. Ele já perdeu a narrativa, então ele vai tentar gritar aos 4 ventos qual é a teoria da conspiração da vez. O dia que o Trump se virar contra a Coca-Cola, o Eduardo Bolsonaro vai falar que tem uma fábrica da Coca-Cola em Jundiaí para os Estados Unidos invadir aqui, entendeu? Essa acusação de narcotráfico, etc., ela é totalmente infundada, só serve aos interesses pessoais do Eduardo Bolsonaro, que tenta manter algum tipo de relevância, e toda essa história de narcotráfico na Venezuela, ela é completamente sem evidências. Inclusive, ontem a gente publicou na revista Fórum um dos ex-Boinas Verdes, sujeito que trabalhou na inteligência, nas forças especiais dos Estados Unidos, chamado Jordan Gondreau, que foi o sujeito que, em 2020, tentou uma invasão militar da Venezuela através de um grupo de mercenários. Ele afirmou: o Cartel de los Soles, que é a organização utilizada pelos Estados Unidos para tentar justificar essa invasão à Venezuela, foi uma invenção da CIA nos anos 90. Isso que ele disse, vocês podem ler na revista Fórum, foi uma entrevista a um veículo americano, Gray Zone. Então, toda essa história não tem pé nem cabeça, mas ela serve nesse momento ao Eduardo Bolsonaro para tentar criar algum fato para que ele se mantenha relevante direto dos confins dos Estados Unidos, porque mandato ele não vai mais ter, e relevância política ele não vai mais ter, e poder se candidatar a eleições ele não vai ter. De fato, ele está impune, mas ele também está irrelevante. Eu acho que ele sonhava em ser tipo um Guaidó, assim, ele quer ser candidato a presidente, aí ele quer, não nem vai se eleger, aliás, acho que ele não vai se eleger a nada, né, nem tá lá, né, nem reeleger deputado, nem senador, e assim, ele podia estar tranquilo aqui no Brasil, fazendo o seu mandato, fazendo oposição, mas, né, tinha a vaga do Senado em São Paulo garantida, vocês não acham? E aí, mas não, ele fica com esse discurso de perseguido, porque acho que no fundo ele tinha o sonho de viver nos Estados Unidos, e assim, fica usando o filhinho de 2 anos para dizer que
estou aqui nessa vida, persegui, né? Vai ter que ficar, como é que ele falou lá naquele áudio vazado, essa porra aqui, vai ter que, agora já era, né? Deve perder o mandato, porque não é possível, né, gente? Qualquer pessoa tem que ter, até sair uma entrevista do presidente do Conselho de Ética, hoje vai estar em votação o caso do Eduardo Bolsonaro, mas o relator, colocaram como relator um amigo dele, então provavelmente vai pedir o arquivamento, mas deve perder em março do ano que vem por faltas, né? Porque ele não, pelo regimento da Câmara, se ele falta mais de 1/3 das sessões, ele perde o mandato, que foi o que aconteceu com o Chiquinho Brazão, né? Agora, uma hora ele vai perder, e aí, enfim, né? Você vê, né? Para CLT é 30 dias você não pode ir no trabalho, que aí você já perde o posto por abandono. Para deputado, o cara tá 1 ano faltando. Agora, Dri, eu achei ótima essa analogia com o Guaidó, e é isso mesmo, né? Agora, se imagina o que é o horizonte político de uma pessoa que sonha em ser o Guaidó, né? Quer dizer, o Guaidó da promoção, o Guaidó da Shopee, quer dizer, é realmente triste, né? Essa realidade do Eduardo Bolsonaro, vamos combinar. Cara, é assim, lamentável, né? E a gente pagando, né? Eles que são tão preocupados com o dinheiro público, estamos mantendo toda a estrutura de gabinete desse deputado que está lá nos Estados Unidos. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.